No ADN do Bitcoin, desde o primeiro dia, há uma ideia central, uma ideia poderosíssima: a escassez. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o número total de bitcoins que alguma vez vão existir está trancado. São 21 milhões. Ponto final. Nem mais um. É o limite absoluto, está mesmo gravado a fogo no código. Mas e aqui é que a coisa fica interessante. E se essa mesma característica, essa que toda a gente aponta como a sua maior força, for, na verdade, o seu maior problema a longo prazo? Para percebermos este dilema, temos de dar um passo atrás. Primeiro, vamos ver porque é que tanta gente adora esta ideia da escassez. É a base de tudo, do tal conceito de ouro digital. A lógica económica aqui é, na verdade, super simples. É a economia mais básica que se pode imaginar. Temos uma oferta que não muda, é fixa. Depois, temos uma procura que, em teoria, só tende a aumentar. O resultado? Bem, o preço sobe. É a lei da oferta e da procura a funcionar em pleno. E é exatamente por causa disto que o Bitcoin é visto por muitos como uma proteção contra a inflação. Uma espécie de reserva de valor segura. Uma alternativa real às moedas que conhecemos, que os governos podem imprimir e imprimir e imprimir. O ponto-chave é este. A escassez, em teoria, impede que o seu valor se dissolva com o tempo. Claro que, com esta conversa toda do preço a subir, há uma ideia que aparece logo na cabeça de muita gente. Epá, mas assim vai ficar tão caro, que ninguém vai conseguir comprar. Mas será que o problema é mesmo esse? Pois, a resposta é não. Não é bem assim. O Bitcoin pode ser dividido em pedacinhos minúsculos, portanto o acesso não é o problema. Qualquer pessoa pode comprar uma fração. O verdadeiro problema, o mais complexo, é outro: a concentração. E pronto, chegamos ao nó da questão. A escassez, essa característica tão aplaudida, traz consigo dois problemas que não são tão óbvios à primeira vista: a concentração de riqueza e a sua utilidade no dia-a-dia. Vamos pensar nisto de forma prática. Quem entrou no jogo muito cedo comprou bitcoins a preços irrisórios, verdade, e conseguiu acumular uma quantidade enorme. Agora, quem chegou hoje paga um preço muito mais alto e, claro, consegue comprar apenas uma pequena fração. O resultado disto, a longo prazo, é quase inevitável. A riqueza tende a concentrar-se cada vez mais nas mãos dos primeiros a chegar. Isto leva-nos diretos ao segundo grande problema. E é uma pergunta que faz todo o sentido. Se um ativo foi desenhado para aumentar de valor para sempre, que incentivo é que alguém tem para o gastar? Por que é que alguém usaria Bitcoin para comprar algo hoje, se há expectativa de que amanhã esse mesmo Bitcoin valha muito mais? E este quadro resume o dilema na perfeição. De um lado temos o Bitcoin como investimento. O incentivo, é claro, é guardar, é o famoso hold, à espera que valorize. Do outro lado temos o Bitcoin como moeda, como dinheiro. Aí, o incentivo é o oposto, é usar, é fazer transações. O conflito é óbvio, não é? Quanto mais as pessoas o guardam como uma reserva de valor, menos ele funciona como dinheiro para o dia-a-dia. Mas atenção, a história não acaba aqui. Seria injusto dizer que a comunidade do Bitcoin está a ignorar estes problemas. Muito pelo contrário, estão a ser desenvolvidas soluções, estão a ser pensados contra-argumentos. O sistema está a tentar, ativamente, adaptar-se. E uma das soluções mais importantes que está a ganhar tração é a Lightning Network. Imaginem o Bitcoin como uma grande autoestrada. A Lightning Network é como uma via rápida construída por cima dessa autoestrada, feita especificamente para transações pequenas do dia-a-dia serem super rápidas e baratas. E o que é que isto significa no mundo real? Bem, significa transações quase instantâneas, significa taxas ridiculamente baixas. E de repente torna-se prático usar Bitcoin para as compras do cotidiano. É, no fundo, uma tentativa muito séria de resolver aquele dilema entre guardar e gastar. Ok, agora vamos entrar num tema um bocadinho mais técnico, mas que é absolutamente vital para o futuro do Bitcoin. Hoje em dia, os mineradores, que são quem garante a segurança da rede, são pagos de duas maneiras. Recebem bitcoins novos e as taxas das transações. O problema é que, lá para o ano 2140, todos os bitcoins já terão sido criados. A partir desse momento, a única recompensa para os mineradores serão as taxas das transações. Apenas e só as taxas.
E isto, claro, levanta uma pergunta gigante, para a qual, honestamente, ainda ninguém tem uma resposta definitiva. Se a maioria das pessoas estiver a guardar os seus bitcoins em vez de os gastar, será que vai haver transações suficientes para gerar taxas que compensem os minadores? Será que as taxas sozinhas vão ser suficientes para manter toda esta rede global segura? Este é talvez um dos maiores pontos de interrogação sobre o futuro a longo prazo do Bitcoin. Portanto, o que estamos a ver aqui é que o Bitcoin vive num equilíbrio constante. Um equilíbrio muito, muito delicado. E este resumo aqui é perfeito para percebermos a tensão central. A grande força da escassez, aquilo que protege o seu valor e que atrai tantos investidores, é exatamente a mesma coisa que cria o risco da concentração de riqueza e que desincentiva o seu uso no dia a dia. É a tal faca de dois gumes. Não há como fugir. E tudo isto nos deixa com a pergunta final. A pergunta que, no fundo, define todo este debate. A escassez é a alma do Bitcoin, a sua característica mais definidora, mas é também o seu maior calcanhar daqueles. E a questão que fica no ar é esta. Pode uma moeda que foi desenhada para ser guardada, para ser poupada, funcionar, na prática, como dinheiro?